Sabe quando a gente está com um jogo super pesado aberto, mais umas 30 abas no navegador e um monte de programa rodando, tudo ao mesmo tempo? E o computador, de alguma forma, dá conta do recado, mesmo com uma memória RAM limitada. Parece até mágica, né? Pois é, não é mágica. O nome disso é memória virtual. E é exatamente esse segredo que a gente vai desvendar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o problema central, sabe? O porquê de tudo isso existir. Depois, a gente mergulha nos conceitos de páginas e quadros. Na sequência, vamos conhecer quem organiza essa bagunça toda, o que acontece quando uma página some e como o sistema se vira para não entrar em colapso. E para fechar, vamos entender por que a multitarefa moderna depende totalmente disso. Então, vamos direto ao ponto. Pensa só nos aplicativos e jogos de hoje em dia. São enormes, né? Exigem gigas e mais gigas de espaço. Aí você olha para a memória RAM. Ela é fantástica, super rápida, mas é um recurso finito e, convenhamos, bem caro. A pergunta de $1 milhão é: como é que a gente faz para enfiar uma coisa gigantesca num espaço que é bem menor? Esse é o X da questão. É isso mesmo que o slide está perguntando. Como é que pode um programa de, 20 gigabytes rodar liso numa máquina que só tem 8 gigas de RAM? A conta simplesmente não fecha. É tipo tentar colocar 20 litros de água numa garrafa de 8. Parece impossível, não é? Mas, acredite, os sistemas operacionais têm uma carta na manga genial para resolver isso. E tá aí a nossa solução, a tal da memória virtual. A sacada aqui é genial. É pura ilusão. O sistema operacional basicamente engana o programa. Ele faz o programa acreditar que tem um mundão de memória só para ele, um espaço contínuo e gigantesco. Só que, na real, o que está acontecendo é que só os pedacinhos que o programa precisa agora, nesse exato momento, estão na RAM. O resto? O resto fica quietinho lá no disco, esperando a vez dele. Certo, mas para essa mágica toda funcionar e não virar uma bagunça completa, precisa ter método, precisa ter organização. Não dá para simplesmente sair jogando pedaços de programas na RAM de qualquer jeito. E é aí que entram os dois conceitos-chave de todo esse sistema, as páginas e os quadros. Para entender isso de um jeito fácil, vamos usar uma analogia que está aqui no slide. Pensa assim, as páginas são como as telas de pintura. É o espaço virtual, é o que o programa acha que tem para trabalhar. Já os quadros, os quadros são as molduras de verdade, são os espaços físicos, reais, que existem lá na memória RAM. O trabalho do sistema é encaixar cada tela em uma moldura disponível. Então, de forma um pouco mais técnica, uma página é basicamente isso, um bloco de tamanho fixo. É como se a gente pegasse o programa inteiro e fatiasse ele em pedacinhos iguais. Digamos, pedaços de 4 kilobytes cada um. Cada fatia dessas é uma página. É a unidade de medida do universo virtual do programa. E o quadro, ou frame, é o par perfeito da página no mundo real, na memória física. A RAM também é toda dividida em blocos do mesmíssimo tamanho. Então, se a página tem 4 kilobytes, adivinha? O quadro também tem. E essa correspondência exata é crucial, porque garante que uma página se encaixe perfeitamente num quadro, sem sobrar nem faltar espaço. Beleza, então a gente já tem as nossas peças do quebra-cabeça, as páginas virtuais e os quadros físicos. Mas imagina só a loucura. Milhares e milhares de páginas, de vários programas diferentes, entrando e saindo da RAM o tempo todo. Quem é que organiza isso? Quem sabe onde cada pecinha está guardada? Precisa de um gerente para essa operação, né? E esse gerente existe, é a MMU, a Unidade de Gerenciamento de Memória. É um pedaço de hardware lá no processador especializado nisso. Pensa na MMU como um tradutor simultâneo. O programa fala uma língua, a dos endereços virtuais, e a MMU tem que traduzir isso, em tempo real, para a língua do hardware, a dos endereços físicos na RAM. E para fazer esse trabalho, ela usa uma ferramenta essencial, a tabela de páginas, que é basicamente o mapa do tesouro. Então, quando tudo está correndo bem, o processo é super simples e rápido. Olha só, o programa pede um dado usando um endereço virtual. A MMU, que está sempre de olho, pega esse pedido e consulta o mapa dela, a tabela de páginas. Ela encontra o endereço físico correspondente lá na RAM e pronto, o dado é entregue para o processador. E o mais legal é que para o programa tudo isso é completamente transparente. Ele nem sabe que essa tradução toda aconteceu. Mas a vida não é sempre um mar de rosas, né? E se a MMU vai lá toda feliz consultar o mapa dela e descobre que a página que o programa quer não tá na RAM? É aí, meu amigo, que a coisa fica interessante. E esse é o cenário mais comum, na verdade. A MMU consulta o mapa e encontra um aviso.
opa, essa página não está aqui na RAM, ela está lá no disco. E agora? O hardware, a MMU, não tem como ir buscar coisas no disco. Isso não é trabalho dela. Ela precisa de reforços, e esse pedido de ajuda vai disparar um evento super importante no sistema. Esse evento se chama falha de página, ou page fault. E aqui, atenção, apesar desse nome falha, isso não é um erro, não é que o computador quebrou. Pensa nisso mais como um alarme, uma interrupção totalmente normal e prevista. É o hardware gritando para o sistema operacional: "Ei, preciso de ajuda! A página que me pediram está lá no disco, traz ela para cá." E aí começa uma verdadeira operação de resgate, super bem coreografada. A MMU dispara o alarme. O sistema operacional, na mesma hora, assume o controle e pausa o programa que fez o pedido. Aí ele vai lá no disco, acha a página, encontra um quadro livre na RAM e copia a página para lá. Passo crucial, ele atualiza a tabela de páginas, o mapa da MMU com a nova localização. Só depois de tudo isso, ele libera o programa para continuar exatamente de onde parou. Para o programa, ele nem percebeu a pausa. Essa operação toda é basicamente o coração da memória virtual. É o que faz tudo funcionar. E se essa explicação até aqui ajudou a clarear um pouco as ideias sobre esse processo, que é bem complexo, que tal deixar um like e se inscrever no canal? Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora você pode estar pensando, poxa, mas essa operação de resgate toda hora, isso não deixa o computador lento? E deixaria, se não existissem algumas otimizações muito inteligentes para acelerar o processo e, claro, para evitar que o sistema entre em colapso. E a principal otimização se chama TLB. Pensa no TLB como uma colinha, um cache super rápido que fica ali do lado da MMU. Em vez de ter que ir na RAM consultar o mapa completo toda a santa vez, a MMU dá uma espiadinha nessa cola primeiro. Se a tradução que ela precisa já foi feita recentemente, vai estar lá. E aí o acesso é instantâneo. O ganho de performance com isso é absurdo. Mas nem tudo são flores. Existe um grande vilão nessa história, chamado trashing. Imagine o seguinte: o sistema tem pouquíssima RAM disponível. Ele fica tão desesperado que passa o tempo todo só trocando páginas. Ele tira uma página do disco para a RAM, mas para isso precisa tirar outra. Só que aí ele precisa daquela que ele acabou de tirar. O computador fica nesse ciclo vicioso, gastando 100% do tempo gerenciando a memória e não fazendo o trabalho de verdade. É o caos da performance. Ok, depois de passar por tudo isso, vamos juntar as peças. Por que, afinal, esse sistema todo, com páginas, quadros, MMU e page faults, porque ele é tão, mas tão fundamental para a computação moderna? Os benefícios são enormes. Primeiro, o óbvio, rodar programas muito maiores que a RAM. Segundo, e isso é importantíssimo, isolamento. Cada programa vive na sua própria bolha virtual, então não consegue bagunçar a memória do outro. Terceiro, a RAM é usada de um jeito muito mais inteligente. Juntando tudo isso, a gente tem a base sólida para a multitarefa que a gente usa todo santo dia. Claro que tem um pequeno custo, né? Nada perfeito. Nesse caso é a chamada fragmentação interna. Sabe a última página de um programa? Quase sempre sobra um espacinho nela que não é usado, porque o programa não tem um tamanho que é múltiplo exato do tamanho da página. Mas, sinceramente, é um preço minúsculo a se pagar perto de todos os benefícios que a gente ganha. Entender como a memória virtual funciona é como ter acesso aos bastidores do computador, né? Ver uma das peças mais geniais em ação. Se esse tipo de conteúdo mais a fundo te interessa, não esquece de seguir o canal para não perder os próximos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda essa dança maluca de páginas e quadros, essas falhas de página, essas traduções, tudo isso acontece debaixo dos nossos narizes milhões de vezes por segundo, sem a gente nem notar. A pergunta que fica é: como seria usar o computador hoje, abrir dezenas de abas, rodar vários programas, se não fosse por essa troca invisível e simplesmente genial acontecendo o tempo todo?